Vamos lá então. Revolução Russa é um assunto muito importante, por isso a gente vai estudar, se não fosse a gente vai estudar. E é importante porque a Revolução Russa, que acontece em 1917, ela acaba contribuindo para muitas transformações no mundo do século XX. Boa parte da história do século XX esteve marcada pelas consequências da Revolução Russa. E pode ter passado o século XX, pode ser até o século XXI. Eu estava lembrando com a outra turma, o cara da Coreia do Norte, para a situação toda de ameaças. É um contexto onde a Coreia está dividida em uma parte comunista e uma parte capitalista. E está ligado à consequência dessa Revolução Russa. Foi a Revolução Russa que colocou em prática pela primeira vez, de fato definitivo, as ideias comunistas, as ideias socialistas. Vai ressaltar para vocês uma coisa que é importante falar, mas tem que ter muito cuidado quando se fala. Socialismo e comunismo são coisas diferentes, tá? Porém, quando vocês estiverem usando isso para fazer uma prova... Você tem um novo e-mail, senhor. Por quê? Porque aparece nas provas os nomes sendo usados em situações diferentes sem respeitar essas diferenças. Então, por exemplo, pode ser assim, a implantação do comunismo na Rússia, na União Soviética. E aí, você sabe que não dá certo, porque o comunismo mesmo, de fato, não tem Estado, não existe Estado. Então, o comunismo seria um processo futuro. Você sabe disso, mas na hora que está na prova, você não está errado, tá certo? Porque ele não se preocupa com essas diferenças, tá? Só isso que eu queria esclarecer em relação a essa questão. Agora, vamos começar a falar de uma coisa interessante. 1917, na verdade, acontecem duas revoluções nesse ano, e é um momento em que se coloca em prática algumas ideias que já vinham sendo desenvolvidas ao longo da história. Uma sociedade nova, uma alternativa ao capitalismo. Nós podemos relembrar no século XVIII, quando você tem a chamada Conjuração dos Iguais. Liderada por um cara chamado Babet. Isso aqui foi uma tentativa, tá, de implantar um regime alternativo ao sistema capitalista. Ainda não existia no século XVIII a discussão acerca de socialismo, de comunismo, nada disso. Tá? Mas você já tem, de certa forma, a tentativa de fazer um modelo um pouco diferente. Isso aqui aconteceu no contexto da Revolução Francesa, tá? Dentro da Revolução Francesa, que é uma revolução liberal, o que você tem? Você tem um grupo que vai tentar criar um modelo alternativo. Vão ter sucesso? Não. Todo mundo morto, todo mundo decepado a cabeça e todo mundo guilhotinado. Acabou-se o que era doce. No século XIX, você tem no final do século, mais precisamente na década de 1870, uma tentativa de implantação do socialismo também no Estado. É claro, dessa vez já existe a teoria, Marx já escreveu seus livros, está escrevendo, então já existe a ideia de comunismo mesmo. Tá? Isso acontece na França, mais precisamente em Paris, na famosa Comuna de Paris. A Comuna de Paris, ela era chamada por Marx de o assalto aos céus. Eles estavam muito empolgados com essa possibilidade. Eles tomaram o poder em Paris. Nesse momento, se vocês devem lembrar, em 1871, nós estamos vivendo aquela guerra franco-prussiana, né? E a França está sendo sitiada pelos alemães. Por isso que Paris estava enfraquecida e aconteceu essa comuna. Eles vão ser derrotados pelos próprios alemães. Os franceses vão pedir ajuda aos alemães para derrotar a comuna e os alemães vão ajudar. Porque aqui não era uma guerra de Estado contra Estado. Aqui era uma guerra do liberalismo, do capitalismo, contra um modelo alternativo que era o comunismo. Então, nesse momento, a Alemanha vai ajudar a França, mesmo estando em guerra com a França, para derrotar essa comuna. Por alguns dias. Tá? E a aula de hoje, que vamos falar do século XX, e aí nós temos a chamada Revolução Russa. A Revolução Russa, ela vai ser uma nova tentativa de implantar um regime. Só que não vai durar alguns dias. Ela vai durar de 1917
até 1991. A monetaria é a luta do capitalismo contra o comunismo? Vou explicar de novo. Comuna de Paris, comunistas, inspirados por Marx, incentivados por Marx, tomam a cidade de Paris e instauram um modelo comunista, uma economia popular comunista. Ok? Nesse momento está acontecendo na França, aqui Paris, na França, né? Está acontecendo na França. A França está sendo sitiada pelos alemães, a famosa guerra franco-prussiana, que o Napoleão III fugiu de balão, né, essas coisas. A França não tem condições de acabar com o movimento. Vai fazer o quê? Pedir auxílio aos alemães. Parece lógico, não parece? Não pode. Os caras vão ser sitiados, vão pedir ajuda aos próprios alemães. Os alemães vão rir. Não, vão rir, não vão ajudar. Vão ajudar por quê? Porque a Comuna de Paris era uma ameaça, não uma questão de Estado. Era uma questão de modelo econômico e social diferente, que ia contra os interesses tanto franceses quanto de alemães. Okay? Não digo isso da burguesia alemã e da burguesia francesa. Então, era uma luta que não era por questões de nacionalidade, era por questões sociais e econômicas. Não podia deixar que a França virasse comunista. O que é ganhar a Alemanha dominando uma França comunista? A única coisa que é se ter... Isso é hora, cara. Vai levar a frutaria. Namorando, né? Que namorando, professor? Chael. Vou editar nada, vou saber que tá. O processo evolucionário. Implanta o modelo e o modelo continua até 1991. Sim. Gente, ok? Legal? Já sabemos então que houve tentativa e aqui você tem a implantação do regime que vai durar. Gente, é sério mesmo, hein? Por isso vocês vão ver isso, não é? Respirou forte, sai. Revolução Russa, então, ela vai ser implantada em 1917. Esse modelo vai vigorar de 1917 a 1991. Não existe da Revolução Russa, não necessariamente. A União Soviética vai começar alguns anos depois, tá? Mas já sob o regime socialista. Em 1917 se implanta o socialismo na Rússia. Muito bem. Tranquilo até aí? Professor, 1991. Deixa eu botar logo. Isso aqui vai influenciar o século XX todo. O Brasil, inclusive. O Brasil viveu, de certa forma, influenciado por essas lutas entre o bem e o mal. Depende de quem olha. Por exemplo, para os comunistas, o capitalismo é o mal. Para os capitalistas, o comunismo é o mal. E essa era a briga ideológica que existia. É nesse contexto que vários filmes vão surgir, como James Bond adorou usar isso, né? O tempo todo para mostrar o Europa Oriental, União Soviética, Cuba, sempre como locais de centro do mal. Porque eram locais que praticavam o comunismo, tá? Agora vamos falar um pouco da Rússia, gente. A Rússia, vamos colocar algumas características da Rússia. Primeiro, a Rússia era um império com um território enorme, gigantesco, grande demais. O território russo, ele correspondia a 4 vezes o território atual do Brasil. Pega o mapa do Brasil de hoje, deu um jeitinho de montar ele assim com o outro. 4 deles é o território. Vamos explicar, 8.500 quilômetros quadrados. É o mundo. Multiplica por 4, você acha mais ou menos o território russo da época. Tá? Outra coisa, população, aproximadamente 160 milhões de habitantes. Vou explicar como é que era, se era muita coisa ou não. População enorme. Gente, deixa eu falar aqui
da população brasileira ao longo do século XX. Em 1940, nós tínhamos 40 milhões de habitantes. Em 1970, sabe quantos nós tínhamos? Você não sabe, né? Legal do 15. Gente, 90 milhões já em 1990. Ok, Juliana. Marinha. Os alunos chegam 11 e meio. Bom, gente, muito bem. Vocês viram? 90. Sabe qual é a população? 160 milhões. Gente, na virada do 19 para o 20, é uma população simplesmente gigantesca. O que mais? Sociedade agrária. Isso quer dizer que a economia da Rússia estava basicamente no campo. Detalhe, uma agricultura sem grandes avanços tecnológicos. Isso quer dizer, aquilo que a gente chama de agricultura extensiva. Precisa de grande quantidade de terra e grande quantidade de pessoas trabalhando, de mão de obra. Logo, era ainda uma sociedade. Outra coisa, aqui eu vou ter que falar de economia. Sociedade com resquícios feudais. Resquícios são restos, resíduos, tá? A sociedade ainda tinha fortes laços feudais. Para vocês terem uma ideia, por lei, no final do século XIX, a Rússia aboliu o feudalismo. No final do século XIX, na lei, nas práticas, permaneceram muito ainda os laços. Gente, feudalismo. Governo. O governo era um governo autocrático. Governo autocrático, onde as decisões são baseadas na vontade de quem governa e não na vontade popular. Não estamos falando de democracia, então. Esse governo autocrático é uma espécie de monarquia. Essa monarquia, quem representava essa monarquia era um rapaz que tinha o título de czar. Esse czar, ele tinha o seu poder legitimado pelo discurso da igreja. E qual era a igreja que existia na Rússia que ajudava a legitimar o poder desse czar? A igreja ou todos nós. Não tem jeito. Oi? Vou falar depois de czar, mas, gente, czar é um título, tá? Quando se fala de rei ou governante. Tá bom. Quando se fala de rei ou governante, aqui está falando de imperador. A palavra czar vem da raiz latina César. Já tem que ser imperador. Tá? Você encontra, por exemplo, a palavra Kaiser. Os alemães também têm uma raiz. Hoje, na época, Kaiser era um título de soberano ariano, germânico. Ok? Quem que tinha alguém que relação com isso? Já foi?
Tudo bem. Bom, gente, já vimos que é uma sociedade muito avançada, né? Muito moderna. Características do antigo regime. Aquele antigo regime que a gente via no século XVIII, na França, você percebe aqui também. Então já viram que existe uma possibilidade de a gente estudar a Revolução Russa fazendo pequenas comparações com o quê? Com a Revolução Francesa. Isso é um exercício que vocês têm que fazer ao longo da aula de hoje. Tá? Mesmo sozinho aí, se tiver alguma dúvida, levanta, faça o exercício, porque isso está virando moda. Questões onde procuram que vocês consigam entender e perceber as similitudes, as semelhanças, as proximidades entre a Revolução Francesa e a Revolução Russa. Eu diria que 40% das questões hoje que tem, atuais, das questões que falam sobre a Revolução Russa, 40% busca de alguma forma a compreensão do aluno acerca dessa. Porque quando faz uma prova de Enem, do Enem, ele não está preocupado com estudando a Revolução Russa. Ele está preocupado com você ter ensino médio. Entendeu? Então, automaticamente, você tem que pegar as informações que você tem no ensino médio e misturar uma com a outra. Somar. Por isso, eu estou dando essa aula dessa forma, porque para vocês se prepararem para uma situação hipotética, que é uma situação de aparecer questões que busquem essa compreensão. Quando falar de Revolução Russa, essa proximidade, essa similitude entre a Revolução Francesa e a Revolução Russa. Já temos uma coisa concluída aqui, vê? Em termos de território, nem tanto, mas em termos de população, a França, quando fez a sua Revolução no final do século XVIII, tinha uma enorme população. É a maior população da Europa na época. Quando você pensa em economia, a França era dependente da atividade agrícola. Tanto que a crise que vai levar grande parte que leva a França ao desastre que é a Revolução é uma crise causada, quando eu dei essa aula para vocês, se vocês lembram, eu disse que a culpa era de São Pedro. Porque São Pedro fechou as torneiras do céu para chover. E aí a chuva não vinha, o trigo se tornou mais raro, o preço do trigo subiu, a inflação chegou na França, todo mundo começou a culpar o Luís XVI. Então, ó, sociedade agrícola também lá na França, e na Rússia também. Uma sociedade com resquícios feudais, se você pensar na França no século XVIII, o que era? Era uma sociedade baseada na nobreza, no poder da nobreza, com resquícios feudais. Governo autocrático, se você pensar na França do século XVIII, você ia ver o quê? Uma coisa chamada absolutismo, que era nada menos do que tem alguém usando o celular na minha sala que eu senti a desgraça. Governo autocrático. Então, absolutismo lá no século XVIII. Czar, tudo bem, eu tenho esse nome porque era a França. A França não vai ter czar, mas era rei. Que era o Luís XVI, que era o chamado neto do rei Sol, discutia. E era legitimado o seu poder, principalmente a partir de quem? Da igreja ortodoxa? Não, católica. Certo? Então vocês veem que as duas revoluções têm muita coisa em comum. E vocês, ao longo da aula, vão perceber outras coisas em comum que a gente vai fazendo vocês perceberem. Muito bem. Então, essas são características dessa sociedade russa. Beleza? Muito bem. Mas a história da Rússia não passou por nenhum movimento de modernização. Eu diria, no século XIX, quem sabe que desde no final do século XVIII, a Rússia é uma potência mundial. Se nós pegarmos o início do século XIX, no fim da era napoleônica, vocês vão ver que nós temos aqui o famoso Congresso de Viena. E no Congresso de Viena, só as grandes potências mundiais se reuniram. Quais eram as grandes potências mundiais no Congresso de Viena? Inglaterra, França era do Napoleão, depois entrou. Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Então, Rússia era uma grande potência. Ao longo do século XIX, você vai ter uma modernização em algumas dessas potências. Então, a gente consideramos Inglaterra, França, depois entra para o grupo, e Rússia, que vai liderar a unificação alemã. A Rússia não. A Rússia mantém uma situação muito parecida com a Áustria, de atraso de agricultura. Logo, o que vai acontecer? Ela vai acabar se envolvendo numa guerra. Na metade do século XIX, na década de 1850, a nossa querida Rússia
Rússia se envolve numa guerra. Numa guerra contra quem? Numa guerra contra aquele antigo império decadente, chamado de o grande doente da Europa. Não, o império decadente. Quem era esse império decadente? Que era antigo pra caramba, mas estava caindo nos pedaços. Imagina. Esse império nós estudamos ele. É isso que eu estou insistindo. Decadente. Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, ele tinha uma questão muito interessante em relação à Rússia. Qual é? Eles tinham dois estreitos chamados Estreito de Bósforo e Dardanelos. Esses estreitos eram locais que permitiriam, caso fosse possível, a Rússia expandir e chegar aos mares quentes. Por quê? Porque a Rússia, embora fosse um território tão grande, ela não tinha uma marinha. Você vai entender já já. Ela não tinha uma marinha. Qual o problema da Rússia não ter marinha? Por que não tem marinha? Porque não quer? Não, porque não quer. Mas ela tem um problema sério de logística. Porque a maior parte dos mares que circundavam a Rússia eram mares que permaneciam a maior parte do ano congelados. Então isso quer dizer que ela desenvolvia uma marinha. Mas se ela pudesse ter a passagem pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, ela poderia ter acesso aos mares quentes, poderia desenvolver uma marinha. Costumava-se usar uma metáfora na época entre Rússia e Inglaterra. A Inglaterra era chamada de baleia e a Rússia de urso. Devido ao seu tamanho. Por que a Inglaterra é chamada de baleia? Porque a Inglaterra dominava os mares. E a Rússia não podia dominar os mares porque não tinha nada deles. Ou seja, não tinha marinha. A Inglaterra tinha sérios interesses de que a Rússia jamais conseguisse chegar aos mares quentes. Por isso, ela apoiava aquele império decadente. Não morria porque o Império Turco-Otomano, porque a Inglaterra foi. Tá? Nesse momento que eu estou falando, da metade do século XIX, a Rússia perde a paciência e parte para dentro de quem? Do Império Turco-Otomano. Adivinha o que acontece? As potências europeias, principalmente Inglaterra e França, se unem e vão cair dentro de quem? Da Rússia. E a Rússia vai perder a famosa Guerra da Crimeia. Então, na década de 1850, a Rússia é derrotada na Guerra da Crimeia. Beleza, gente. Agora pensa o seguinte. O que é importante? Saber que acontecer uma derrota para a Rússia. A Rússia vai fazer uma espécie de reflexão. Vai pensar, caraca, por que nós perdemos essa guerra? Aí vai olhar os países que lutaram com ela, vai perceber que esses países estão se utilizando. São mais modernos. E essa modernidade vai facilitar, inclusive, vencer uma guerra. Ela precisa se modernizar. Por menos que ela tenha força, ela vai dar um passo rumo a um processo de industrialização. Então, podemos dizer que a Guerra da Crimeia, ela ajuda, ela tem como uma consequência positiva, levar a Rússia a iniciar o seu processo de industrialização. Ok? Ficou bem claro isso? Gente, eu falei iniciar. Isso quer dizer que não houve aquele boom de industrialização na Rússia, mas pelo menos houve um início. Uma industrialização ainda bem incipiente. Ok? Tranquilo? Maneiro. Já sabemos então que a partir desse momento há um lento crescimento das cidades. Se você tem industrialização, indústria está onde? No campo? Não, nas cidades. Então você tem um aumento da população nas cidades. E essa população que vai para as cidades vai trabalhar nas indústrias. São poucas? São. Mas vai gerar um trabalhador industrial que a gente chama de operário. Esse operário ainda é um número muito pequeno em comparação à população russa, porém já faz barulho. Isso quer dizer que esse operário começa a se organizar, coisa que no campo não acontecia. Vai se organizar formando partido político. Surge o primeiro partido
de referência urbana na Rússia, o chamado POFDR. Partido do Operariado Social Democrata Russo. Muito bem. Então já temos agora um posicionamento político nas cidades. É pequeno? É, mas já faz barulho, como eu disse. Aí não fica muito grande não, tá? Mas já faz um barulho sim. Isso aí vai começar a levantar uma discussão acerca do futuro da Rússia. Essa galera já começa a enxergar que a Rússia tem que ter uma mudança drástica. E essas discussões em torno desse projeto vai fazer com que esse grupo se divida em dois grupos. Olha que coisa interessante. Vocês lembram da Revolução Francesa? Que tinha assim, o primeiro, segundo e terceiro estado. O terceiro estado, ele faz a revolução, mas de repente começa a acontecer o quê? Uma briga dentro do terceiro estado e ele se divide em duas partes. Chamada alta e baixa burguesia. Lembram que esse grupo da alta era representada pelos girondinos e da baixa pelos jacobins? Surge os mencheviques. E os Bom, o legal é que aqui nós temos uma minoria, aqui uma maioria, um grupo mais moderado e um grupo mais radical. Igual, eu falei, é legal fazer essa comparação, você vai, caraca, não esquecer de uma coisa, tenta outra. E aí fica fácil. Olha só, agora tem uma diferença no modelo. Qual o modelo de revolução que os mencheviques pregavam e que os bolcheviques pregavam? O grande lance é saber as etapas. Os mencheviques achavam que a revolução só deveria acontecer em duas etapas. Não dava para fazer uma revolução numa etapa só. Segundo eles, primeiro você faz o quê? Tira o czar. E aí, chegando ao poder, vai incentivar o crescimento econômico industrial, a modernização da Rússia. Só depois que a Rússia estivesse modernizada, você implantaria o socialismo. E a lógica de quem? Dos mencheviques. Desenvolver o capitalismo. Desenvolver a economia, a indústria, o capitalismo russo, só depois desenvolvido é que você implantar o socialismo. Então, a revolução, para eles, deveria ser feita em duas etapas. Calma, tem que correr, tranquilo. Para que essa população toda? Já os bolcheviques diziam que isso é palhaçada. O negócio é arrebentar, fazer logo uma revolução total, mudar tudo, tirar o czar, implantar o comunismo e pronto. O resto é conversa fiada. Para os bolcheviques tinha que ser feito em uma etapa só. Ok? Nós já vimos que eles são radicais. Na sociedade russa também existiam outros grupos além desses aqui. Por exemplo, existiam os liberais russos que estavam fazendo parte do desenvolvimento da indústria russa, que a gente pode chamar de cadetes. Tá? Que tem interesses diversos dos dois aqui, mas estão lá fazendo parte desse movimento, dessa movimentação. Bom, só que chega no ano de 1904, eu disse 1904, a Rússia encontra um pequeno problema. Ela, com suas ambições imperialistas, porque a Rússia era um império czarista, ela vai acabar sendo derrotada numa guerra. Até aí tudo bem. Ela já havia sido derrotada lá em 1852. Mas em 1852 ela perdeu para uma coligação de nações poderosas. Isso é uma coisa, né? Você apanhar de 5, pô, tudo bem, você apanhou, mas você sai muito feio na história? Pô, não, né? Fica não. Feio, eu digo assim, moralmente. Não, pô. Agora você, fortão, malhadão, chegar um garotinho de 8 anos e
bater em você e você faz mal na história. Aí já com certeza. Vai ter que assistir. Bom, brincadeiras à parte, a Rússia perdeu lá em 52 para uma coligação. Agora ela vai perder com um garotinho. Ela, pelo tamanho todo, vai tomar um sacode do Japão, né? Na famosa Guerra da Manchúria, ou também conhecida como Guerra Russo-Japonesa. Muito bem. Entre 1904 e 1902, Guerra da Manchúria. Ok? Bom, gente, isso tem sérias consequências durante a guerra, né? Porque, mais uma vez, você tem uma crise. Essa crise é gerada por quê? Ora, vamos raciocinar. Se a sociedade é agrícola, se a agricultura é uma agricultura extensiva, de repente um país entra em guerra, qual a consequência? Grande parte desses agricultores vão ter que parar de trabalhar, certo? Vão para onde? Para a guerra. Então a produção de alimentos vai entrar em declínio. Esse declínio vai acabar causando o quê? Um aumento gigantesco dos preços dos alimentos. Automaticamente você vai ter uma fome. E a fome vai deixando o povo nervoso. Então, essa galera vai ficando cada vez mais nervosa. E a sociedade vai entrando em convulsão. Você tem reações as mais inesperadas. Por exemplo, até nas Forças Armadas. Exemplo, Revolta do Encoraçado Potemkin. Isso é um filme, inclusive, se vocês quiserem assistir esse filme, vocês encontram no YouTube. É só digitar Encoraçado Potemkin. Uma revolta de marinheiros contra o governo Potemkin. Mas um carro. Tem no livro também a dica, fala. Já foi também. Tem no livro agora. Potemkin. Encoraçado é o nome que dá aos navios de guerra. Bom, além disso, você tem aí uma situação onde a população russa continua admirando o czar. Gente, a Rússia tem uma história de admiração, o povo admirando o czar. Você vai perceber que isso é construído culturalmente. O povo russo, quando encontrava o czar na rua, via de longe, eles achavam que cara era uma espécie de, vamos dizer assim, timoneiro. A Rússia era um grande navio, e quem estava à frente dirigindo esse cara que não figura o homem, cara. Por quê? Porque foi Deus que indicou esse cara para dirigir na rua. Então esse carinho, esse amor pelo czar, isso é uma coisa natural. E um belo dia, o czar, depois de tantos problemas, resolve descansar. Você precisa de um momento de relax. E aí ele marca para ir ao Palácio de Inverno seu, onde ele queria ouvir o doce som do silêncio. E aí ele chega até o Palácio de Inverno, fica lá ouvindo o som do silêncio, claro, guardado pela sua guarda e tal. De repente o povo tem uma ideia. Que o povo acha o seguinte: por que nós temos uma crise tão grande se o czar está à frente da Rússia? E aí ele chega a essa conclusão: o problema não é o czar. O czar não, o problema é essa burocracia que existe, que faz a intermediação entre o povo e o czar. Essa burocracia não é os problemas do povo para o czar. Ele não sabe, se ele soubesse, resolver todos. Então só tem uma solução. Qual? Nós diretamente vamos ao czar. E aí se organiza uma marcha rumo ao Palácio de Inverno. E eles vão marchando e vão cantando músicas de louvor ao czar. Imagine, né? Subindo pelas ruas sinuosas e falando: czar, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E aí, de repente, o czar começa a ouvir aquele ruído e diz: peraí, estou ouvindo alguma coisa que não é silêncio. Chama a sua guarda e pede para eles darem um jeito na situação.
E aí, eles vão dar uns nada, eles vão simplesmente metralhar os manifestantes, centenas e são mortos. E aí, é o famoso domingo sangrento. Gente, interessante. O interessante disso tudo é que parece que tem uma ruptura de confiança entre o. Tem uma música do YouTube com esse nome, mas não confundam, tá? Não. Mas não da música a música mesmo. Só que essa música está tratando de um outro tipo de sandeiro, não teve só na história, não. Esse que você falou aí da música é na Irlanda. Uma versão na Irlanda. Mas vai vir na situação? Não, foi outra situação mais tarde. Já é aquela briga na Inglaterra, a Irlanda buscando a independência em relação à Inglaterra e tal. Que é muito interessante. O YouTube é irlandês e acaba usando a música dele para falar dessa questão irlandês. Mas nós estamos aqui na Rússia, né, outro mundo sangrento. Já tem mais de um na história. Né? Muito bem. Aí o povo começa a ficar desiludido em relação ao Czar. Isso vai acabar. Vou ouvir essa música. Voltemos. Uma pessoa que eu sei não posso ser feito, mas eu sei. Brincadeira da parte. Gente, vamos lá, isso vai acabar criando uma situação mais complicada para o czar, porque as manifestações começam a se espalhar por toda a Rússia e o czar dá uma experiência quase cai. Quase cai. Inclusive, essa quase caída do czar é conhecida na história como um nome, vocês vão anotar agora aí, chamado de ensaio geral. Ou seja, isso ainda não é a revolução, mas já é o ensaio. Ele está se mostrando que é possível derrubar o czarismo na Rússia. Por que é quase queda? Porque o czar ele vai voltar para base. Como é que ele faz isso? Ele começa a fazer promessas ao novo russo. Essas promessas têm como objetivo desarticular, desmobilizar a população. Então ele faz promessas que vai limitar o seu próprio poder, como por exemplo, com a criação da Duma, que é o parlamento. O parlamento seria uma instituição que vai limitar o seu poder. Nem tudo mais ele pode decidir da sua cabeça. Agora ele vai ter que consultar um parlamento. Essas promessas fazem com que o povo pare, respire, acredite e dê um voto de confiança. Ele volta para sua casa. Voltam para casa, vão utilizar na riqueza. Aí vai acontecendo aos poucos, a economia russa vai voltando, acabou a guerra, vai voltando aos mesmos padrões anteriores, a fome vai diminuindo, e aí o que ele faz? Não faz nada. Continua sem dúvida nas suas promessas. E aí ele falou, pronto, resolvi tudo, continuo sendo czar, ninguém mais está lembrando de nada, e vamos. Só que os anos vão passando, chegamos no ano fatídico, que é 1914. 1914. O que acontece em 1914 que foi marcante para a história russa? Ajudamos já. Já estudamos isso? Você vai lembrar daquela referência do eslavismo, Rússia liderando o processo global, a entrada da Rússia na
vez a gente pensar numa sociedade como essa, entrando em guerra, a gente já sabe a consequência. Não precisa nem pensar muito. Não precisa nem pensar muito. É só pensar que é uma sociedade agrícola, atrasada, sem tecnologia, e que a saída de pessoas do campo para a guerra vai gerar o quê? Fome. E toda vez que o povo está com fome, ele fica nervoso. Tá? Muito bem, gente. Começa aí uma situação que é muito crítica. Principalmente se a gente pensar quem era o czar. Quem era esse czar? Esse último czar da família Romanov, se eu falar hoje Romanov, já sabe que é a família do czar. Ele, o nome dele era Nicolau II. Ele tinha uma família bonita, grande, formada em grande parte por mulheres. Se vocês quiserem, tem uma foto na página 41, para vocês verem da família dele. Tinha um menininho, né? Também. Vai chover algumas coisas. Não, isso aí não, isso é forte, né? Complegar não pode. Isso aqui não é entrada, isso é forte. Está querendo ser nada do lugar. Oi? Isso é uma profissão. Mas isso é uma profissão chamada historiador. O cara é doente numa coisa chamada documento. Se você já souber que tem um local que está cheio de troços, tem uns pedaços de trata, ele vai dar uma festa, vai ficar feliz, vai passar 5 anos só buscando esses troços. É assim que a gente tem direito a nossa história. São documentos. Hoje tem muita coisa disso aí digitalizada, tem coisa na internet, velho. Tá? De material. Muito bem, mas vamos lá. Quem era esse Nicolau II? Era o czar, mas era um cara prático. E quando eu estou falando fraco pessoalmente, não tinha um cara sem decisão, sem atitude. Lembra do Luís XVI? Também era. Coincidência. Também era um cara fraco que era mandado pela mulher, lembra, né? A mulher dele que mandava nele. O nosso querido Nicolau era de uma figura assim, fraca. Ele tinha um filho doente, sabe? E um belo dia, esse filho muito doente, alguém falou para o Kizar, eu conheço uma pessoa que pode, de repente, ajudá-lo em relação ao seu filho. Quem é? Vou mandar ele me procurar. Uma carta de referência. O cara chegou lá e conversou com o Kizar, e aí ele ele conheceu o filho, o garotinho e tal. Ele passou a caixa do garotinho, legal, né? Passou por cima, muito bem. Aí depois começou a perguntar pelo rapaz. Aí ele chamou de volta o garotinho, ficou de novo. Então o garoto, esse rapaz passou a morar no palácio. Quem era esse rapaz? Era um místico, uma espécie de mago. Olha que música moderna, hein? O nome dele era Rasputin. Olha agora. Brincadeira da parte. O Rasputin passou a ser uma espécie de eminência parda dentro do palácio. Uma figura que, querido do nosso Nicolau II, ficava indeciso do palácio, das espadas. Espera aí. Aí ia começar a conversar com o Rasputin. Você, eu faço, Rasputin. Olha, não sei, mas se eu fosse você, eu fazia isso. Não sei. Ela chegava lá, não fazia isso. Ele acabava sendo influenciado pela figura, ele acabou tendo uma influência muito forte dentro do governo russo. Gente, falando da Rússia, 160 milhões de habitantes,
Território 4 vezes o Brasil atual, sendo governado indiretamente por um místico. Isso no início do século XX. Isso demonstra a situação que estamos vivendo. E aí, esse cara, esse místico já, ele é fofoca, tá? Esse cara, ele tinha um papo assim, ó. Ele é sinistro. Conversava 10 minutos com você, já era. Já era? E era psicólogo, só isso. Igual ele pegava quase que a metade das mulheres, dos nobres. Dizem as más línguas que até a Quintarina, né, botou também. Bom, mas, além disso, a nobreza russa não gostava dele. E vai acabar promovendo um plano para matá-lo. E acabam matando o rapaz dele. Rasputin é morto. Quem quer saber como foi morto? Ele estava querendo ver. Gente, é interessante como ele foi morto. Alguns nobres tramaram a morte dele, né? E chegaram para ele primeiro e falaram para ele que tinha alguns interesses junto ao czar. Ele sabia, todo mundo sabia. O czar era financiado por ele. Aí queriam apoio dele. E ela não manda dinheiro. E aí foi marcado esse encontro para conversar sobre isso num hotel. Alugaram 2 quartos e um quarto para o Rasputin e um para eles. Esse, o Rasputin, ele recebeu a visita de uma mulher. Ele adorava ele, gostava muito de mulher. Então, ele é... Bom, e aí, o que acontece é que ele recebeu a visita de uma mulher já contratada que tinha uma missão. Qual é a missão da mulher? Colocar o veneno na vida do Rasputin. Sério? Enquanto isso, os nobres do lado escutando os ruídos do quarto, né? Do quarto. E aí, de repente, ela coloca o veneno, ele bebe e dá um estimulante e cai. Pum! Aí ela bate na parede para avisar para os caras entrarem. Os caras entram felizes da vida, festejando. Morreu, 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 morreu. De repente, mas que pula. Aí um dos nobres puxa uma faca e mata o Rasputin. Agora morreu mesmo. Olha só, eu estou falando uma coisa para vocês, são detalhes bobos, não colocar numa prova, mas está muito interessante. Sabe como é que a gente, às vezes, tem curiosidade para estudar um assunto? Porque não passou para estudar. Eu, às vezes, estudei só Rasputin. Depois do seminário de Maluna. E uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu fazia seminário com os alunos, e aí eu tive uma aluna que era muito parecida com a Isabelle, não é a moreninha que faltou. Só que a bem fortezinha, eu lembro dela até hoje. Aí ela fazia seminário assim, eram 5 alunos, 2 eram sorteados para apresentar o trabalho na Chile, ninguém sabia quem apresentava. E ela foi apresentar o trabalho dela na Revolução Russa. Ela falou sem brincadeira. 1h10, não mandei ela parar. Direto, ela fala rápido. Não vai igual a Paulinha e tal. Ela fala 1h10 sobre a Revolução Russa. E ela gostou muito da parte do Rasputin. Então ela dedicou boa parte da apresentação dela ao Rasputin. Cada curiosidade que vocês nem imaginam. Eu comecei a ficar corado. Né? Quando eu comecei, eu via ela falando, o pessoal via ela contando as coisas. Né? Então era coisa distinta do Rasputin. Até hoje, existem museus com partes físicas do Rasputin. E eu comecei a, eu curioso, né? Claro, eu comecei a ler sobre isso, porque eu era a fantasia, a cabeça dela. Mas tem muita coisa. O Rasputin é uma história importante. Museu com muito. Mas você é curioso, vocês? Né? Muito bem. Vamos lá. Já falei muita coisa. Gente, cara, enquanto isso, a Rússia, enquanto a Rússia está na guerra,
a fome está imperando e os soldados estão chegando o tempo todo em sacos pretos mortos. Então, isso está gerando insatisfação e pedido para a Rússia sair da guerra. A Rússia sair da guerra e a Rússia não sai. O czar está organizando tudo, administrando e liderando para essa guerra, num trem. Para lá e para cá, um palácio vazio. É a situação que acontece quando está fora. Até que o momento que começa a haver uma coalizão entre grupos improváveis, mencheviques, bolcheviques e guetes, que acabam achando que o melhor para a Rússia é sair da guerra. E eles acham que derrubarem o czar vai ser fácil. O que acontece é que já estamos em fevereiro de 1917 e você tem um levante liderado pelos mencheviques que simplesmente prendem a família toda e assumem o poder na Rússia. Essa primeira revolução do ano é conhecida tanto como Revolução Menchevique como como Revolução de Fevereiro. Sim. Não, peraí. Quando eu digo moderado, é porque eles achavam que a revolução ia entrar em duas etapas. Eles não estavam socialistas, tá? Eles só tiraram o que dá. E aí, vão continuar praticamente do mesmo jeito. Só que vai ser um governo liderado pelos mencheviques. A família é presa, fica num local distante, né? Bem guardada pelo exército e tal, mas começa a desconfiar que as coisas podem mudar de rumo, porque o amor da população russa em relação ao czar podia se reacender. E aí, quem sabe, o czar acabava voltando. Então, a melhor coisa de fazer é acabar com essa possibilidade. Tem uma ordem para matar a família toda. Quem? A família toda, né? Não, mas olha só, ele tem o czar. Se ele morre, ele tem o Deus. Então a figura do czar vai estar presente sempre. Então tem que matar a família toda. E aí, meu filho, mano, aí entra mais uma vez a situação, mas é importante, ó. Manda uma mensagem para casa dizendo, matem todos. Qual era a tática? Reunir toda a família de forma bem tranquila numa sala. E aí vão falar para a família que eles estão precisando tirar uma grande foto da família. A família se arruma, né? Fazer maquiagem de mulher, o que é? E aí vão ficar lá na parede esperando. Só que quem entra não são os fotógrafos, são os soldados que começam a disparar. Calma! Gente! Mas aí, Juliana, nessa situação específica, eles começam a atirar. Sabe quem cai morto primeiro? O czar e o seu filho. Enquanto isso, as mulheres continuavam em pé, sendo alvejadas, e as balas batiam nos seus peitos e voltavam. O que ele falou? Sutiã de diamante? Caramba, tu chegou muito perto da verdade. Por quê? Essas mulheres, quando elas souberam que isso era a visão, elas pegaram todas as joias da coroa e começaram a costurar em corpetes nos vestidos. Aí só acertou. Então, na verdade, essa brincadeira que eu fiz do tiro, do rebater, é porque as munições não penetravam nos corpos justamente por causa daquela placa de joias que estavam no corpo. Um tiro na cabeça. Aí tomaram no corpo. Gente, oi? Foi tudo secreto, tá? Os corpos foram levados para um local secreto e enterrados nesse local. Já que eu estou falando desse assunto, oi? Se eu tinha ninguém falando, tem o quê? Pessoal,
detalhezinho da história, que é verídico, mas anos depois, o celular de quem tocou na sala de aula? Não! É o quê? Não tem ideia. Agarro! Deixa eu falar. Anos depois, anos depois os corpos foram exumados, tá? E um dos corpos hoje eu tenho gente. Pode ligar. Pô, gente, vou ligar para a escola e vou mandar o recado. E depois de lá, o último conselho de classe. É oficial? Quando nós estávamos mesmo, hein? Um dos corpos não apareceu, exatamente de uma das filhas. E era uma dessas filhas, gente, ao longo do século XX, parece que foram 3 mulheres que apareceram dizendo que era uma dessas filhas, tal, mas todas foram provadas que eram mentirosas, né? A Disney gostou da história e acabou criando um desenho. Essa filha que não apareceu seria nada. Mas mais tarde, ela foi encontrada, o corpo dela foi encontrado. Oi? Próximo para onde? Gente, na Rússia nós temos em fevereiro aquilo que a gente conhece como Revolução de Fevereiro ou Revolução Menchevique. Quais são as mudanças que acontecem atualmente? A saída do Cairo, uma política parecida com uma república, mas não muda e não dá ao povo o que ele quer. Quais são as coisas que mais o povo quer? Uma reforma agrária e a saída da guerra. Isso faz, mas tem uma coisa legal aí. Os inimigos do czar, que haviam sido expulsos desde 1905 da Rússia, eles agora podem voltar. E é nesse contexto que você tem a volta de Lenin. Lenin volta, logo assim que ele chega à Rússia, ele faz um discurso numa estação de trem chamado discurso do trem, na estação da Finlândia. Não é esse que está no livro, esse livro é outro. E onde ele fala exatamente isso, ó. Voltei. Voltei, mas quero enfatizar que eu não tenho nada a ver com esse governo menchevique. Já perceberam que ele vai fazer oposição aos mencheviques? Ele começa a criticar o governo menchevique até que ele publica as chamadas teses de abril. Nas teses de abril, resumidamente, ele vai prometer uma coisa ao povo russo. O quê? Ele vai prometer ao povo russo PPT. Que seria o PPT. Ele diz que vai dar ao povo russo, caso
Faz como der. E daria ao público serão mas que naquele momento faz pão e fé. Como, cara? Ele vai ganhando força e acaba conseguindo derrubar totalmente o governo menchevique num golpe que é dado em outubro, que passa para a história como Revolução Bolchevique ou Revolução de Outubro. Pequeno detalhe que eu devo alertá-los. É possível encontrar uma prova como Revolução de Novembro. Então não se assuste nem coloquem errado, porque é uma questão de calendário. O calendário russo era diferente do calendário ocidental, por causa da religião, etc. Ok? Muito bem. Começamos então a Revolução de Outubro, onde Lenin assume o poder e Lenin vai cumprir o que prometeu. Primeira coisa a fazer, tirar a Rússia da guerra. E para tirar a Rússia da guerra, ele vai assinar um tratado com a Alemanha, que vocês sabem o tratado é o famoso Tratado de Brest-Litovsk. Com a saída da Rússia da guerra, então ele vai tomar aquela atitude. Os bolcheviques não tinham que fazer uma revolução em apenas uma etapa. Então eles vão implantar o socialismo na Rússia. E com isso eles vão romper com qualquer dívida que o Estado russo tinha com a Europa, com os Estados Unidos. Quer dizer, bancos que eram credores da Rússia vão tomar um calote. A Rússia vai dizer, não devo nada, quem deve é o czar, vai cobrar dele. Além disso, as empresas americanas e europeias que estavam na Rússia vão ser estatizadas, encampadas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que elas vão virar empresas russas. Quem tomou prejuízo? Os empresários ingleses, europeus, americanos. Gente, isso vai gerar insatisfação tão grande. Dentro da Rússia, os cadetes, elementos dos mencheviques, estão insatisfeitos. Porque não queriam uma situação mudando assim de uma hora para outra. Então começa a haver uma divisão interna, ao ponto de se iniciar uma guerra civil. É o início da Guerra Civil Russa, onde se formam dois exércitos. Um exército que é chamado de Exército Vermelho e o Exército Branco. O Exército Branco, formado por esses contra-revolucionários russos capitalistas, financiados com dinheiro europeu e americano. O Exército Vermelho, liderado por uma figura importante na Rússia chamada Leon Trotsky. O branco, que era o capitalista. Esse vermelho é o exército revolucionário russo, bolchevique. Gente, aqui nesse momento a Rússia está numa crise muito difícil. Mal saiu da guerra, se envolveu numa guerra civil, onde a fome vai ser generalizada. É um dos piores momentos da história russa, onde Lenin está numa situação muito difícil. Ele está implantando um novo modelo, que é chamado de socialismo, que sempre se falou que era para isso. E a Rússia está numa crise, então ele não pode chamar ainda de comunismo nem de socialismo. Ele vai chamar esse momento de comunismo de guerra. E como funcionava a questão dos alimentos? Toda a produção de alimentos primeiro ia para o exército, só depois o que sobrava era distribuído à população. Era a situação de muita crise. Gente, nesse momento até canibalismo aconteceu na Rússia. Esse canibalismo, por exemplo, crianças que eram abortadas por suas mães, que estavam mal alimentadas, e elas não eram enterradas. Esses fetos não eram enterrados. Eles eram devorados, comidos pela família. Pessoas que morriam na família eram comidas
como forma de enfrentar a desgraça da fome. Existe uma situação, uma das piores situações econômicas que a Rússia viveu nesse período, mas enfrentou uma guerra, recebeu ajuda externa. Por exemplo, nesse momento, essa guerra está uma guerra ideológica entre capitalismo e comunismo. Você tem, por exemplo, movimentos de esquerda, por mais diferentes que tenham em relação ao socialismo soviético, vão apoiar, como por exemplo, um grupo chamado de anarquistas. Anarquistas era um grupo de esquerda radical, extremamente radical, cuja bandeira era uma bandeira preta. E aí vocês devem saber quem venceu essa disputa. Porque a história, ela já explica isso desde os primórdios. A união entre preto e vermelho leva sempre a vitória. Bom, a guerra é Ele tem uma tarefa, só que essa tarefa parece impossível fazer a Rússia desenvolver. Ele tem uma tarefa, parece impossível fazer a Rússia desenvolver num momento como esse. Para isso, ele acha que a única forma é dar um passo atrás. Lembra daquele plano dos bolcheviques da revolução em uma só etapa? Lenin vai reconsiderar isso. E vai dar um passo atrás, ou seja, cedendo algumas características capitalistas ao seu modelo. E esse momento em que ele vai abrir mão de algumas características, gente usando o celular na minha sala de aula. Ah, não, cara. Ele é um aluno que fez, pelo amor de Deus, gosta muito dele. Mas, novamente, voltemos. Look at me, please. Na outra turma eu terminei a revolução. Não consegui. Para a aula que vem eu vou falar para vocês a partir da NEP. Escrevam aí, NEP.